Os corpos flutuam no espaço porque a gravidade lá é zero. Será? And then you'll die. Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo show de bola? Olha só, meu nome é Valderi, eu sou professor de matemática e física. O cara é foda, patroa. E estou aqui para gravar mais uma videoaula para o nosso canal, certo? Vai lá galera, acesse lá o canal de Fala Galera, Fala Valderi, né? Segue lá no Insta, vai lá na bio do Insta, vai lá no canal, se inscreve, dá aquele like, aquele joinha, certo? Toca no sininho e divulgue para a galera, vocês vão gostar. A nossa videoaula de hoje vai ser sobre dinâmica. O que é que o Enem cobra de dinâmica? O que caiu muito no Enem sobre dinâmica, certo? Dinâmica é uma parte da mecânica, né? Aquela parte que já estuda o quê? As causas dos movimentos. E nada mais fácil para a gente entender as causas do movimento se a gente não falar de princípios da dinâmica, né? Tem coisa mais fácil do que a gente falar de princípio da dinâmica? Todo mundo conhece os princípios da dinâmica, ou as famosas leis de Newton, galera. É isso aí. Então a gente vai falar aqui inicialmente das leis de Newton. Então, princípio da dinâmica, ou mais comumente conhecida como leis de Newton, certo? Olha, leis de Newton. Pronto. São os princípios da dinâmica, leis de Newton. Aí quando fala de lei de Newton, a gente tem que lembrar de quê? De força, gente. Força, certo? Olha, força é um dos agentes causadores de mudança de velocidade, ou seja, uma das causas de movimento, certo? Então, força está incluída aí nas três leis. Olha só, primeira lei, certo? Primeira lei, ou princípio da inércia, né? Olha, primeira lei, ou princípio da inércia, também conhecido como lei da inércia, né? O que afirma essa lei da inércia? Afirma o quê? Um corpo tende, por inércia, a manter o seu estado. Como assim a manter seu estado? De repouso ou de movimento, certo? Se ninguém aplicar força ali, ele vai manter o estado de repouso ou de movimento que ele esteja. Então, isso aí, no caso, é o princípio da inércia. Então, o que diz o princípio da inércia? Um corpo tende a manter o seu estado. Ok? Olha, um corpo tende a manter o seu estado. Então, quando fala estado, pode ser de repouso ou de movimento, né? Vou melhorar aqui esse nome estado aqui. Pode ser de repouso ou de movimento. Pronto, vamos pensar bem aí nesse exemplo que nós temos, né? Desses ônibus aqui, ó. Então, o primeiro ônibus, estou observando aqui, ó. O cara tá andando aqui, né? Dois amiguinhos, né? O ônibus está lotado, ele está andando aqui para a direita. O ônibus está andando com velocidade para a direita, certo? O ônibus está andando com velocidade para a direita. Essa velocidade aí, nesse caso, está sendo constante, certo? Está mantendo a velocidade constante. Se de repente o motorista vê lá um obstáculo, por exemplo, cachorro, um cachorro lá, cachorro! 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 Pá, o motorista freia de vez para não atropelar o cachorro. Então, como ele vai frear bruscamente, ou seja, a força agora dos freios é força contrária, certo? Olha, a força agora é contrária. Ele está diminuindo a sua velocidade. Só que acontece o seguinte, antes nós tínhamos os dois amigos e o ônibus andando todo com a mesma velocidade. Os dois estão andando com a mesma velocidade. Não, mas os caras não estavam parados, um em relação ao outro ou em relação ao motorista. Mas em relação a quem está lá fora, eles estão em movimento junto com o ônibus. Então, o ônibus bruscamente tenta parar. Mas o corpo dos dois amigos aqui, olha, por inércia, tende a permanecer em movimento. Por isso que as pessoas vão lá para frente na hora que freia,
certo? É por isso que nós usamos cinto de segurança, para conter a inércia do nosso corpo, certo? A mesma coisa acontece quando você está parado no ônibus e de repente o motorista acelera de vez para chegar logo. Quando o motorista acelera, todo mundo diz assim: Jesus Nazaré. ah, eu fui jogado para trás. Na realidade, não é isso que acontece. O que acontece é que o ônibus foi para frente bruscamente e seu corpo, por inércia, queria permanecer em repouso. É aquela velha experiência. Você coloca lá uma moeda em cima de uma folha. Se você puxar a folha bruscamente, ou seja, a folha entrou em movimento, mas a moeda não foi arrastada lá para trás. A moeda ficou no mesmo canto. Quem passou por ela foi a folha. É igual o piso do ônibus. Aí você tá achando que está sendo jogado lá para trás. Não, o ônibus é que está andando para frente. Você tá só como se estivesse andando numa esteira ali, paradinho, e a esteira passando. É mais ou menos assim. Então o corpo tende a manter o estado que ele se encontra, gente. Então isso aí é o princípio da inércia, né? Tem várias situações no nosso dia a dia que envolvem o princípio da inércia. A segunda lei de Newton, certo? A segunda lei de Newton. Então, o princípio da inércia, ele tende a manter o estado, a não ser que uma força atue sobre ele. Vou lembrar outra coisa do princípio da inércia. Você está andando num carro, você é o passageiro, né? Você é o passageiro. Você está andando no carro em uma certa velocidade. E aí, o motorista vai fazer uma curva para a esquerda. O que é que você diz? Vixe, quando fez a curva para a esquerda, meu corpo foi jogado para a direita. Não. Na realidade, quando o carro entrou à esquerda, seu corpo, por inércia, queria continuar em linha reta, queria manter o seu estado de movimento. Aí o que acontece? É como se a porta do carro estivesse passando na sua frente, por isso que você bate nela, certo? É isso que acontece. Por inércia, o corpo tende a manter o seu estado. Então, nós temos aqui a segunda lei de Newton, né? Também conhecida como princípio fundamental, olha, da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. O que diz essa lei? Vamos lá. Se você tem aqui, por exemplo, nós temos aqui um carrinho, né? Um carrinho tipo um carrinho de supermercado, com um objeto sobre esse carrinho, um objeto de massa M qualquer, certo? Tá parado, tá com aceleração zero, tá com o corpo em inércia, tá paradinho aqui. De repente você vem aqui, ó, e aplica uma força empurrando esse carrinho, ó. A massa permanece a mesma, mas ele ganha velocidade. Por quê? Porque ele tem aceleração. A aceleração, a função dela é essa mesmo, alterar a velocidade do corpo. Então, em consequência de quê? De uma força. Gente, mas tem várias forças atuando aqui, ó. Nós temos aqui, nesse caso do carrinho aí, por exemplo, vamos destacar algumas. Nós temos a força peso para baixo, certo? Temos a força normal para cima, força normal, né? Nós temos aí a força F, que o cara está empurrando o carrinho, né? Vamos colocar aqui a força F, que ele está empurrando o carrinho, vamos colocar aqui já em cima, né? A força F, certo? Temos aqui a força de resistência no ar, certo? Também teríamos, no caso, além dessa força do ar, força do ar. Também temos aqui, ó, força de atrito. Ou seja, existem várias forças aí. Aí a gente só enxerga uma, né? Só enxerga a força que o cara está aplicando. Aí o cara vai dizer, ah, então aí a força é massa vezes a aceleração. Não. Essa força aqui, juntando tudo, vai ser a nossa força resultante. Resultante. Existem vestibulares tradicionais que fazem essa pegadinha. Ah, força é igual a massa vezes a aceleração? Aí o cara diz, ah, eu vi lá no livro que força é igual a massa vezes a aceleração. Mas não é, a não ser que ele diga que é uma única força que está atuando naquele corpo. Se for uma única força, então realmente força ali é igual a massa vezes a aceleração. Mas aqui nós temos um conjunto de forças. Portanto, o correto na segunda lei de Newton é dizer que força resultante. Força resultante, ó. Fique ligado aqui, ó. Abra o olho. Vamos até colocar o meu olho aqui, ó. Vamos colocar meus olhos aqui, meu olho verde. Bom, no dia de... É mentira! Certo? Eu tenho um olho verde, ó. Bota o olho aqui. Pronto. Fica de olho nessa formulazinha. É força resultante. Gente, do mesmo efeito que tem essa força resultante aí, nós temos a força peso, certo? Olha, força peso.
E força-peso é dado por quem? Massa vezes a aceleração da gravidade. Isso aí é força-peso. Então, aí, no caso, a consequência dessa força é resultante. Como se fosse uma única força estivesse atuando em um corpo caindo, né? Um exemplo. Então, é a segunda lei de Newton. E já a terceira lei de Newton, tá aqui, ó, terceira lei. Terceira lei. E uma das mais usadas também é a lei da ação e reação, né? Ó, princípio da ação e reação. Pronto. Princípio da ação e reação. O que que diz esse princípio da ação e reação? Que toda ação tem uma reação, olha. Toda ação tem uma reação, certo? Toda ação tem uma reação. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Só que essa reação, ela tem a mesma direção, mesmo módulo, só que sentidos contrários, certo? Olha, então ela tem mesmo módulo que a força, certo? Olha, então nós temos aqui o módulo da força de ação é igual ao módulo da força de reação. Ah, então força de ação é igual a força de reação? Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque para duas forças serem iguais, ela tem que ter o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. No caso da terceira lei de Newton, não. Tem o mesmo módulo, tem a mesma direção, só que sentidos contrários. E um detalhe, uma observação importante, não esqueça disso. A ação e a reação atuam em corpos diferentes. Olha aqui, ó. Aqui tem duas meninas aqui sobre patins. Uma vai empurrar a outra. Então, no caso aqui, ó, aqui vai ser a menininha 1 e aqui vai ser a menininha 2, ó. Uma empurrou a outra. Então, digamos, por exemplo, que a menina 1 fez a ação, ela fez a ação aqui, ó. Aqui ela fez a ação. Então, a outra fez o que? A reação. Então, a ação ficou em uma e a reação ficou na outra. Agora, dependendo da massa de uma ou de outra, né? Uma pode se movimentar mais do que a outra. Vai depender da massa aí. Então, já entra para a questão da quantidade de movimento e energia. Mas o importante é que o módulo da força foi o mesmo. A força de ação foi igual à força de reação. Então, uma observação importante. Ação e reação não atuam no mesmo corpo. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Para ficar melhor. Olha só. Uma questão do Enem 2017. O que diz a questão do Enem 2017? Diz assim, ó. Em uma colisão frontal, né, bater de frente lá, entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. A força, né, que ele está falando aqui, o cinto faz, é porque o cinto ele tem a função de conter a inércia do nosso corpo, certo? Então, como eu disse a vocês, você está andando lá, tipo aquela situação do ônibus. Parou bruscamente, seu corpo tende a ir para frente. E numa colisão, a mesma coisa. Parou bruscamente, seu corpo tende a ir para frente. Então, cinto de segurança, ele serve para conter a inércia do seu corpo, né? Do nosso corpo. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração, né? Então, 0,30 segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros, né? Instrumento para medir aí, no caso, a aceleração. Esse equipamento registra o modo da desaceleração do boneco em função do tempo. Então, como está o gráfico aqui, ó, aceleração e tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Está aqui o gráfico. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Se for uma batida brusca, aliás, uma batida frontal,
de dois carros modernos, né? Esse tem um material tipo absorvente, né? Esse tipo mais, um material que ele demora mais a se deformar, certo? Então é como se fosse duas latinhas batendo na outra. Então vai fazer aqui, vai encostar, vai demorando a deformar. Ou seja, o tempo de colisão vai ser maior, mas aí no caso, ele não tem uma aceleração tão grande na batida, que é diferente de dois muito rígidos, né? Como os carros antigamente eram muito rígidos, muito ferro, batia bruscamente, demorava muito a amassar. Então, o tempo era mínimo, era curto, mas a aceleração do impacto era muito grande. Porque a gente vai analisar o seguinte, ó. No momento desse choque entre os dois carros, então vamos analisar só o momento em que o motorista, né, sofre a ação, não é isso? Da inércia do corpo dele que está querendo seguir em frente, mas aí o cinto de segurança está segurando ele. Então, considerando só a força do cinto. Então, considerando só o cinto aí. Porque o cara está sentado, então ele nem vai subir nem vai descer. Era só para frente que ele iria. Então, nesse caso, a força resultante aí vai ser a força do cinto. Então, ó, a força do cinto de segurança, que é a única coisa que está atuando aí no cara. Então, a força do cinto é igual à força resultante. O que é essa força do cinto, né? Então, vou colocar F de C. A força do cinto vai ser... O que é a força resultante que a gente viu na segunda lei? Massa vezes aceleração. Então, sabendo disso, o que é que a gente vai analisar aqui, ó? Se a força é uma força muito grande de impacto, é porque a aceleração também vai ser grande. Por quê? Porque a massa se mantém constante, certo? A massa se mantém constante. Mas como ele diz, a força aqui, no caso, como está se deformando, né? Olha, para que tenha uma aceleração menor, a força tem que ser menor para não causar um prejuízo maior no corpo do motorista. Porque se a força do cinto for muito grande naquela hora do impacto, pode causar problemas internos, né? No caso no abdômen e no tórax dele. Por isso que ele tem que ser aquele, vai bater, vai se amassando, e aquela força é menor. Então, se a força é menor... Então, se a força é menor, isso quer dizer que a aceleração também vai ser menor. Então, se a aceleração é menor, passa mais tempo se deformando na batida. E aí, galera, o único gráfico que está mostrando essa relação seria, ó, aqui no caso eu coloquei por cores, o Enem lá trouxe tracejado, né? No caso, pontilhado e tal. E aí a gente percebe, os picos de aceleração tá aqui, ó, no gráfico do cinto 1, aqui é do cinto 1, aqui no gráfico do cinto 3, né? E no gráfico do cinto 5, ó, tem os maiores picos de aceleração. Se aí os picos de aceleração é alta, porque a força também foi grande, mas ele está dizendo aí que a força é pequena para manter, não prejudicar tanto o motorista. Então, esse outro gráfico aqui, o cinto 4, nem tanto, está intermediário. Mas esse nosso cinto aqui, ó, tá de verde, esse cinto aqui, ó, ele está passando um tempo maior aqui da desaceleração, mas em compensação tem a menor altura do gráfico, ou seja, tem a menor aceleração. É o cinto de número 2. Então, o cinto de número 2, ele se encaixa direitinho aí no nosso exemplo, na nossa questão, certo? Ele tem uma aceleração menor, mas o tempo é maior, porque a força do impacto está sendo menor. A força está sendo menor porque está demorando a se amassar ali. Então, é resposta letra B de bola. Muito fácil, né, gente? Leis de Newton aí, beleza. Ainda falando de dinâmica, agora sobre força de atrito. Gente, força de atrito, aí a gente diz o quê? É uma força, de logo, é força de resistência. Força de resistência ao movimento. Ao movimento. Aí eu tenho que ressaltar isso aqui, ó. Aonde? No contato. Fique ligado nesse detalhe. É no contato que ela resiste ao movimento. Por quê? Vamos imaginar essa situação aqui, ó. Nós temos aqui como fosse um caixotezinho sobre um piso. Se aí vamos ampliar esse contato. Olha o que acontece no contato. As ranhuras do caixote, que é essa parte de cima, estão quase que se encaixando nas ranhuras do piso. Então, nesses encaixes de ranhuras, fica difícil de você arrastar. Então, isso aí está tendo a resistência ao movimento do contato. O que geralmente faz aí para facilitar? Passa o quê? Começa a encerar, né? Ou seja, passar uma cerazinha no piso. Ou pode ser também
dar um polimento no piso, no caixote, né? Botar um material assim mais liso, como fosse uma cera de carnaúba. Eu não ouvi o que eu ouvi? Ou poder colocar, no caso, um óleozinho lá em cima, né, do piso. Porque eles vão encaixar aqui, ó, vão preencher esses espaços. Aí, preenchendo esses espaços das ranhuras, dificulta deles se encaixarem, porque tá cheio de cera lá dentro ou de alguma coisa impedindo eles se encaixarem. Então, facilita o movimento dos corpos. Então, o atrito aí, ele tá tipo resistindo ao movimento. Então, pela função aí, pela fórmulazinha, né, de força de atrito seria mi, gente, é o coeficiente de atrito, que vai depender do material que está sendo atritado. Pausa para olhar a garganta. Vezes a força normal, né? Olha, força normal, certo? Então aqui no caso é o coeficiente de atrito, Ah, meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Não é corona. Coeficiente de atrito. E aqui é força normal. Força normal é essa força perpendicular à superfície de contato, certo? Aí tem o atrito estático, que é quando ele está parado, e o atrito dinâmico ou cinético, quando está em movimento. Bom, mais um detalhe, a gente vai já falar sobre essa questão da força de atrito aí no sentido de movimento, isso aí é importante, inclusive eu nem trabalho em cima disso aqui, né? Mas antes de chegar lá, vamos fazer aqui a questão do pneu. Um pneu aqui, ó, rodando, né? Ah, vá, é mesmo? Se esse pneu aqui fosse o pneu da tração, né? Aquela onde tem a força do motor, tá nesse pneu aí, né? Digamos que a maioria dos carros de passeio é dianteira e alguns até na traseira. Digamos que aqui é o pneu da dianteira. Então, a tendência dele, a força, é fazer ele girar no sentido horário. Mas como faz ele girar no sentido horário, aí a força de atrito, né? Porque o pneu, ele tenta empurrar o chão para trás, ó. Esse força de atrito estático aqui, ó, tenta empurrar o chão para trás. E aí, o que é que acontece? Como ele tenta empurrar a terra para trás, a força de atrito é contrária a esse contato, ó. Aqui seria a força de atrito, certo? No pneu. Só que observa um detalhe, ó. O movimento do carro está para lá, olha, para a direita. Então, a força de atrito está coincidindo com o movimento do carro, olha, do veículo. Aí você diz, espera aí. Para tudo. Para tudo aí. Confundiu agora tudo. Como é que você diz que força de atrito é de resistência ao movimento? Ou seja, é contrária ao movimento. Então, se a força está para lá, a força de atrito está contrária aqui, ó. Certo? Se a força estivesse lá para a direita, aqui no caixotezinho, olha para a esquerda. Aí a força de atrito seria para a direita. Aqui é no contato, gente. Mas aqui não. Aqui no caso do carro, ele está empurrando a terra para trás para o deslocamento do veículo ser para frente, certo? Então aqui no carro empurrando para trás para o deslocamento do veículo ser para frente. Então aí nesse caso a força de atrito é contrária ao contato. Aqui é a parte do contato, ó. Só que aqui no caso ele é conhecido como o movimento do corpo. É a mesma coisa que acontece aqui no pé do garoto, ó. Ele empurra, certo? A força dele é para trás, ó. Ele empurra a terra para trás para ele ir para frente, ó. Movimento do corpo, ó. O corpo vai para frente. Como ele está tentando empurrar para trás, então o atrito aqui, ó, seria para onde? Para frente, ó. No sentido do corpo e não no sentido do contato. Ó. No contato ele é sentido contrário. É isso que quer dizer a força de atrito com relação à resistência ao movimento, evitando que esse pé aqui escorregue, ó. Então, se o cara empurra para trás, a força de atrito vai para frente para equilibrar, para não deixar escorregar. É esse o contato dele aí, certo? Então, a força de atrito é contrária ao movimento de contato. Lembre-se disso aí. Vamos ver aqui o exemplo. Olha aí, ó. Enem 2013, né? Tudo bem, mas vamos... Tá valendo. Enem. Qualquer situação é importante. Então, diz assim, uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Além da força de atrito, tem a força de ação e reação. Porque eu tenho que empurrar a terra para trás, ó, fazendo isso aqui, ó, empurro para trás, para ela me empurrar, para jogar para frente. Então, ela impulsiona você para frente. Então, você tem que empurrar a terra para trás. Então, a ação e sofre a reação. A ação ficou na terra e a reação ficou no corpo. Aí diz assim, logo, uma pessoa que sobe uma rampa, então a pessoa que está subindo uma rampa, em linha reta será auxiliada pela força de atrito,
certo? Será auxiliado pela força de atrito, exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Vamos observar aqui, vamos analisar aqui. Digamos que eu tenho aqui uma rampa. Pronto. E o cara vai subir essa rampa aí. Certo? Então, digamos que aqui seja o cara, o bonequinho. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Está tentando subir essa rampa, certo? Vamos analisar o pé dele. Olha, o movimento do cara, o movimento dele, ele está inclinado, tangente à superfície da rampa. Então, aqui é o movimento. Só que ele tem que empurrar a terra para trás, porque ele está andando para frente, olha, certo? Olha. Então, ele vai ter que empurrar a terra para trás, olha. A força F dele é a força que ele está empurrando a terra para trás. O que é que acontece? Aí a força de atrito tem que agir no sentido contrário, ó. Aqui seria a força de atrito. Porque senão, quando ele empurrar para trás e escorregar, então ele está maior do que a força de atrito. Aqui ele está equilibrando. A força F dele aqui está sendo igual à força de atrito, que é ação e reação. Então, a força F ficou aqui na superfície, ó. A força F ficou na superfície da rampa. Da rampa, né? E a força de atrito ficou aonde? No corpo. Então, a força de atrito ficou no corpo aqui do cara, ó. Aí, observa, a força de atrito e o movimento do cara estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, veja bem aqui, ó. Então, ele está dizendo aí, em relação ao movimento dessa pessoa, olha, que é o movimento dessa pessoa. Quais são a direção e o sentido da força de atrito? Direção, olha, mesma direção do movimento, né? Paralela ao movimento. E no mesmo sentido, olha. Aí aqui tem, ó, na letra C, paralela ao plano e no mesmo sentido de movimento. Letra C. Muito boa, muito fácil a questão, gente. Porque é só analisar, ter uma ideia de como é que realmente funciona a força de atrito e a terceira lei de Newton, ação e reação, certo? Lembra que eu fiz uma perguntinha lá no início, né? Eu perguntei o quê? Que os caras, as pessoas, os objetos que estão no espaço estão flutuando porque a gravidade é zero. Será verdade isso? Vamos ver agora, né? Vamos lá. Vamos falar de gravitação universal, assunto muito bem trabalhado também no Enem, gente. Trabalha no Enem essas questões de gravitação. São muito boas, né? Mas falar de gravitação, vamos ter que falar das leis de Kepler, certo? Olha, gravitação universal, falar das leis de Kepler. Aí aqui no caso a primeira lei de Kepler, certo? Primeira lei, também conhecida como lei das órbitas. Lei das órbitas, certo? Como é essa lei das órbitas? O que é que ela afirma a lei das órbitas? Ele diz o seguinte, que os planetas giram em torno do Sol em trajetórias elípticas. Está aqui o planeta, ó, em trajetórias elípticas. Então, como a trajetória é elíptica, então ela tem dois focos. Tem o foco 1 e o foco 2. E o Sol fica em um dos focos dessa elipse. Portanto, vai ter pontos em que o planeta está mais próximo do Sol e vai ter pontos que o planeta está bem distante do Sol. Ponto mais próximo, periélio. Ponto mais afastado é o afélio. Gente, quanto mais próximo do centro da Terra ou do Sol, de qualquer planeta, maior o efeito da gravidade, maior a atração. Logo, quanto mais próximo aqui, ou seja, no periélio, a força é maior, então ele vai passar aqui com maior velocidade. E no afélio, como é mais distante, a força é menor, então ele vai passar mais lento, certo? Logo, o movimento aqui não é movimento circular uniforme, então ele é variado, aumenta do afélio para o periélio e diminui do periélio para o afélio. Essa é a primeira lei de Kepler, lei das órbitas. A outra lei, que é a segunda lei de Kepler, né? Segunda lei, é isso? Segunda lei, também conhecida como lei das áreas. Lei das áreas. O que que ela afirma na lei das áreas? Que os planetas varrem. Então aqui, ó, tem um planeta na posição 1, vai passar para a posição 2. Lembra que aqui é mais rápido, porque está mais próximo do Sol, né? Mais rápido. E lá outra posição, posição 3 para a posição 4. Olha, mas é bem lento aqui, olha, porque está bem distante do Sol.
Então o espaço que ele vai andar é menor, né? Aqui, ó, na linha, e aqui o espaço que ele vai andar é maior, porque aqui também é mais rápido. Então aqui compensa, galera. Como há essa compensação, então aqui o tempo é menor, né? Mas o caminho que ele percorre é maior, olha. Então, para ele ter um tempo menor, ele vai ter que ser mais rápido aqui, ó, né? A velocidade é maior. Para ter o mesmo tempo desse aqui, ó, aqui ele vai ter que ir mais lento, porque a distância que ele está percorrendo é menor. Logo, nessa relaçãozinha, as áreas ficariam iguais. Então, se os tempos são iguais, as áreas são iguais. Se os tempos são proporcionais, as áreas são proporcionais. Por exemplo, se o tempo 1 for o dobro do tempo 2, é porque a área 1 é o dobro da área 2. Isso aí é a lei das áreas. Então, um pouco cobrada, né? Mas só para a gente ter uma ideia. Já a terceira lei, nos vestibulares tradicionais, é muito utilizada. Terceira lei. Ou lei dos períodos, né? Lei dos períodos. Certo? Lei dos períodos. O que é que ele diz na lei dos períodos? Que os planetas, eles ao girarem aqui em torno do Sol, né? Ele vai ter um tempo de fazer isso. Aí se eu pegasse outro planeta aqui no caso, vou pegar aqui no caso um planeta mais distante, ó. Gente, pega no planeta mais distante, ele vai ter uma órbita maior, então vai demorar mais, não vai? Então por quê? Porque o raio foi maior, então o tempo que ele vai dar essa volta é maior. Por isso que tem o tempo do planeta Terra em anos, e aí os outros tem planetas que tem um tempo menor e outros planetas que tem um tempo maior para dar uma volta em torno do Sol. Então, no caso, se eu chamar aqui de planeta 1, ó, e planeta 2, vou chamar aqui, ó. Planeta 1 e planeta 2. Aqui, planeta 1 e aqui planeta 2. Então, pela terceira lei de Kepler, a razão entre o quadrado do período do planeta 1 pelo cubo do seu raio, vou fazer aqui bem legal, isso aqui é constante, então, olha, vai ser o quadrado do período do planeta 2 pelo cubo do seu raio, certo? Pronto, o raio nada mais é do que a média aritmética entre a distância do periélio mais a distância do afélio. Então, esse é o raio médio que a gente chama, certo? Beleza? Então, isso aí, no caso, é a terceira lei de Kepler. Bom, apesar de Kepler ter 3 leis para explicar o sistema planetário, a lei da gravitação universal mesmo não é dele. Ah, bom. A lei da gravitação universal. Lei da gravitação universal. Sabe de quem é? Adivinha de quem é a lei da gravitação universal? Fala de força, essas coisas todas. É dele mesmo. Isaac Newton. Exatamente. Isaac Newton quer estar em tudo. Está em todas. Então, falou de força, ele quer trabalhar lá, né? Então, a lei da gravitação universal. Agora, vocês vão entender, né, essa situação que estão flutuando lá no espaço. Gente, o que acontece é o seguinte. Não tem como lá se a gravidade é 0. Por quê? Porque se você sair já da gravidade da Terra, se você se aproximar muito da Lua, por exemplo, você vai cair na gravidade da Lua. E tanto a Terra como a Lua já está no campo gravitacional do Sol. Então, para onde você for, você vai ter gravidade. Agora, é claro, quanto mais distante do centro do planeta, menor é a gravidade, certo? Quanto mais distante, menor é a gravidade. Então, você vai chegar num ponto que pode ser que tenha uma gravidade se equilibrando de um planeta com outro aqui, né? Uma massa maior, outra massa menor. Então, mais próximo aqui no caso de um do que do outro, fazendo um equilíbrio. Aí dá uma espécie de imponderabilidade, né? Não é que a gravidade é 0, entrar em equilíbrio ali. E quando o corpo está em órbita, agora aprenda. Essas dicasinhas, essas perguntinhas, se você quer aprender mais, vai lá, me siga no Insta, certo? É só me seguir aqui no Insta, olha o Insta aqui embaixo, ó. É só me seguir aqui no Insta, tá aqui embaixo, certo? Ó, só olhar aqui embaixo. E aí você vai lá na bio do Insta, né? E olha lá o canal. Aí você vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like, aquele ok. Aperta lá no sininho, divulga para a galera de vocês, seus amigos lá, né? Mas não se esqueça de se inscrever no canal, galera. E aí você me seguindo no Insta, você vai ter muitas informações, muitas dicas boas de matemática e física para o Enem. Não percam, vá lá, me siga. Então aqui, vamos voltar, né? Essa lei da gravitação universal, o que é que diz aí?
A lei da gravitação universal de Isaac Newton, vamos já explicar aí, afirma que a força, vai colocar aqui, ó, essa lei da gravitação universal, a força de interação, né, ou força de atração entre dois corpos, né, será dado pela constante da gravitação universal, que é o G, isso aqui já é uma constante, o valor nem precisa decorar, porque vai ser dado nas questões, se for o caso, vai ser o produto da massa de um pela massa do outro, dividido pelo quadrado da distância entre os dois, certo? Olha, essa distância é distância de centro a centro, ó. Essa distância aqui, ó. Então, quadrado da distância. Então, isso quer dizer o quê? Que se aqui, no caso, a constante da gravitação, né, já é constante, então eu vou dizer que força é diretamente proporcional ao produto das massas. Para isso, distância ao quadrado tem que ser constante. E se eu disser que força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, para isso, produto das massas tem que ser constante, certo? Tem que ser constante lá, ok? O produto das massas tem que ser constante para que você tenha força e quadrado da distância de forma inversamente proporcional. Então, pronto. Então, com essa lei da gravitação universal, aí a gente vai entender o seguinte. Por que, então, lá que eles ficam flutuando mesmo? Gente, eles flutuam porque eles estão caindo, estão em queda, certo? Como fosse uma queda livre. É como você imaginar, você está dentro do elevador, no 30º andar, e de repente o cabo de sustentação, porque hoje tem freio, tem tudo, mas digamos que não tivesse o freio, ele despencar de vez, o que é que acontece? Tudo que tiver dentro do elevador vai flutuar, certo? É como você imaginar, por exemplo, está segurando esse lado aqui, se eu descer minha mão de vez, isso aqui vai ficar flutuando, e se eu continuar descendo, continua flutuando. Então, está em órbita, está caindo o tempo todo, gente, está em órbita, está caindo, por isso que tudo flutua, certo? Então, você vai cair o tempo todo, então, nesse caso, vai ficar tudo flutuando. Mas, veja, o elevador caiu, flutuou tudo lá dentro, mas tem a gravidade aqui na Terra, não tem? Então, não é gravidade zero. Dá aquela sensação, realmente, como se não tivesse gravidade. Por quê? Porque se tem gravidade, você é muito pressionado pelo solo. Se fosse na Lua, você até flutua um pouco. Então, quer dizer que, se não tivesse gravidade, você flutuava. Só que aí é um fenômeno de imponderabilidade, gente. Então, você está equilibrando ali porque você está em queda. Se você está constantemente em queda, ou seja, está em órbita, está em queda o tempo todo, então você está, no caso, todos os corpos ali estão com a mesma aceleração, certo? Então, essa força de interação entre os dois corpos é a lei da gravitação universal. Vamos pôr em prática? Vamos lá. Enem 2009, diz aí, ó, o ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo de uma câmera nova, né, e uma câmera nova, que iria substituir outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrarem em órbita, olha aí, entrarem em órbita, olha aí, a 560 km de altura, ou seja, bem distante do centro da Terra, então lá o efeito gravitacional é menor. Então a inércia que um corpo desse queria passar direto, olha só, se você lança um foguete para entrar em órbita, se a força que você lançou for muito grande, ele vai passar reto. Mesmo que tenha força gravitacional puxando ele para baixo. Então tem que equilibrar isso aí. Portanto, se você joga um foguete lá e ele quer continuar em movimento, aí a força gravitacional vai puxando ele para dentro. Ou seja, a força centrípeta. A força gravitacional vai ser a força centrípeta aí. Então vai fazer com que ele faça a órbita. É igual você tentar domar um cavalo. Se o cavalo for passar em linha reta, né, se ele for correr lá, se você estiver segurando a corda, se você não puxar, ele vai passar em linha reta o tempo todo. Então, para ele fazer a curva, o que você tem que fazer? Puxar para o centro. Aí você vai fazer com que ele fique em movimento circular. É mais ou menos assim. A força peso atrai, não é isso? O satélite para a Terra. Então, por que ele não cai na Terra? Pela inércia, né, que é a força tangencial que ele tenta passar reto, né, tangente à órbita da superfície. Os astronautas se aproximam do Hubble. 2 astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: esse telescópio tem massa grande, né? Um telescópio bem grande, tá vendo aí? Massa grande. Mas o peso é pequeno. Ou seja, ele sabe por que ele está dizendo isso. É um astronauta, o cara estudou muito bem isso aí. Agora, por que ele diz isso?
Considerando o texto e as leis de Kepler, não necessariamente, vamos usar a lei de Newton, né? Tudo bem que a lei de Kepler, cada questão das órbitas e tal. Pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta, vamos lá, se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua massa? Não. Enquanto seu pequeno, não, tamanho não determina a massa. Você imaginar, por exemplo, uma bolinha de gude pequena, uma bola de isopor, né? Ou seja, é grande, mas a massa da bolinha de gude pode ser maior que a da bolinha de isopor. Então, não justifica isso aí. No caso, ó, se justifica porque o tamanho do telescópio determina a massa. Não, o tamanho do telescópio não determina a massa. B, se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande, comparada ao dele próprio. Não, aí no caso, se fosse considerar isso aí, então vai dizer que o telescópio ele não ia alcançar nunca o telescópio, né? Que a velocidade do telescópio ia ser bem maior que a dele. Então, não é isso que ele está querendo dizer aí, ó. E que o peso do telescópio é pequeno porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena. Bom, a atração gravitacional é pequena porque o efeito da gravidade lá é menor. Que a gente tem que lembrar, olha, que peso é igual a massa vezes a gravidade. A força de atração, certo? A força F é igual a força peso. Essa força aí é a força centrípeta, certo? Então, nesse caso, se a gravidade é menor, a força peso também seria menor. Então, não justifica essa questão dizer que a inércia do telescópio é grande comparada do cara, não. Não é por isso, senão ele não alcançava ela. Não se justifica, porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita tem por base as leis de Kepler, que não se aplicam a satélites artificiais, aplica a qualquer coisa, as leis de Kepler, a lei da gravitação, aplica a qualquer corpo, certo? Aplica a qualquer corpo em órbita. Então, aí no caso, não se aplica, aplica sim. D, não se justifica, porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, neste caso, sobre o telescópio, e é a responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Essa é a alternativa correta. Gente, ó, a massa lá no caso, ó, o peso, ele é quem? Massa vezes a gravidade. Então, essa massa do telescópio aí, no caso, está em órbita. Se ele estivesse na Terra, ele estaria com a mesma massa. Então, o que fez ele ficar flutuando lá é porque a gravidade é menor. Então, como a gravidade é menor, ele vai ter um peso menor sobre ele de atração. Então, a força de atração vai ser menor, porque a gravidade lá é menor, certo? Então, lembrando que está em órbita, está constantemente caindo. E letra E, não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária. Vixe! Nesse caso, não, porque aí é só de atração. Então, realmente, a resposta letra D de dado. Então, ele só vai fazer a órbita porque tem uma força puxando ele para baixo. Então, por isso que ele vai girar em torno da Terra, certo? Então, alternativa D de dado. Beleza? Agradeço a todos pela atenção, galera. Até o próximo encontro. Não esqueça, me siga lá no Insta e se inscreve no canal. Tchau, galera! Sorry.